falaremos rapidamente nessa noite sobre a temática Razões para uma Vida de Gratidão. E eu quero passar rapidamente com vocês por uma olhada sobre alguns eventos que marcam a primeira aliança, que a gente chama também e conhece também de Antigo Testamento. Esses eventos que acontecem lá atrás vão mostrar para mim e para você que o ser humano é o mesmo, ontem e hoje. O grande teólogo falecido inglês Martin Lloyd Jones já dizia que você pode pegar um voo no Japão e chegar numa tribo indígena, no meio da floresta amazônica. E nesses dois lugares você encontrará o mesmo fator em todo ser humano, que é o fator pecado. Ao olhar a história de Israel nesses principais eventos, a gente percebe que o ser humano de lá é o de cá, o de ontem é o de hoje. O primeiro episódio está entre a saída do Egito à terra da promessa. Deus me levanta Moisés, 10 manifestações extraordinárias de milagres acontecem, Deus está executando juízo sobre o Egito, o povo passa a pé enxuto no Mar Vermelho, vê a maior potência bélica do planeta morta na beira da praia, sem levantarem uma espada sequer. No outro dia o povo começa a ver Deus cuidando deles, com pão caindo do céu, água sendo tirada da rocha. Aí você vai perguntar, qual é a resposta desse povo a tanto cuidado, amor, graça e bondade de Deus? Em 45 dias, em 7 ocasiões, no mínimo, murmuração, 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 murmuração e mais murmuração. Esse pessoal que não consegue celebrar o cuidado de Deus por suas vidas e não consegue ter seu coração no lugar, é proibido de gozar da bênção da terra prometida. 40 anos se passam, o tempo necessário para que toda aquela geração de murmuradores, incrédulos, morresse no deserto. Os filhos tiveram que enterrar seus pais. O segundo episódio está entre os juízes e o primeiro rei. Termina aquilo que a gente chama de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. Começa o livro de Juízes, Josué, Juízes. Josué entra na terra prometida, Josué morre e aí começa o livro de Juízes. O povo se mistura com as nações ao redor, se perde na relação com Deus e não consegue mais agradecer a Deus através da exclusividade. Deus não é mais o nosso único Deus. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus é e com a maneira como Deus nos trata. Por isso esse povo chega para o profeta Samuel e disse, nós queremos um rei à semelhança de todos os reinos vizinhos. Samuel se entristece, Deus aparece para Samuel e diz, não fique triste, porque o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou foi a mim. O povo não me quer como seu tesouro valioso. O povo não está feliz em ter-me como seu Deus. Eles precisam de auxiliares que lhe complementem a alegria do coração. O primeiro rei é uma tragédia, chamado Saul. O outro episódio está entre os profetas e a queda de Samaria e Jerusalém. Samaria e Jerusalém são capitais de Israel. Samaria é a capital da parte norte, Jerusalém é a capital lá de baixo, da parte sul. Os profetas são levantados por Deus num período de cerca de 400 anos. Nós temos naquilo que a gente chama de Primeira Aliança, o Antigo Testamento, vários profetas menores, Malaquias, Ageu, Obadias, Naum, Sofonias, Abacuque. Temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Todos esses profetas que falam num período de cerca de 400 anos, têm um único teor em sua mensagem. Vocês, o povo, permanecem religiosos, são dizimistas, vêm aos prédios, que era o templo construído por Salomão, oferecem animais em sacrifícios, e tem mais, vocês gostam de orar, e vocês jejuam, mas o coração de vocês se perverteu. Na intimidade o coração se perdeu na relação comigo. E profeta após profeta é levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, a andar com Deus de verdade, na relação da privacidade, tendo seu coração tratado.
naturalmente o povo recusa andar com Deus. Deus levanta juízo sobre o seu povo. Em 722, a parte norte de Israel, que é Samaria, é destruída pelo reino da Assíria. Pouco menos de 200 anos depois, a capital lá de baixo, do sul de Israel, Jerusalém, é destruída pela potência planetária da época chamada Babilônia. São levados para o cativeiro. Por conta da ingratidão do coração, não conseguirem celebrar o fato de que Deus é o seu Deus, e por Deus ser o seu Deus, é suficiente para lhes dar tudo aquilo que precisam. O que a gente percebe com todos esses episódios, em primeiro lugar, é que o cuidado e a fidelidade de Deus jamais desampararam o seu povo. Deus libertou o povo lá do Egito, Deus conduz o povo 40 anos no deserto. Deus, nesses 40 anos, manda cair pão do céu todos os dias. Tira água, inclusive, da rocha, da pedra. Deus faz nascer água. Com a nossa vida acontece a mesma coisa. Portas fechadas, situações de grande drama, desemprego, enfermidade, situações de dor. De repente, um milagre. De repente, aquilo que a gente chama de coincidência. Alguém cruza o nosso caminho. De repente, aquela conversa com um amigo, estou abrindo uma empresa. Cara, eu tenho um amigo, um conhecido desempregado, que se encaixa perfeitamente no perfil do seu negócio. Passe o nome dele. Você compartilha o contato, aquela pessoa com quem você cruzou, manda uma mensagem para o desempregado, quando vê no outro dia, as relações se reconectam e a mesa volta a ser abastecida naturalmente pela graça de Deus. Deus é artista em fazer isso, Ele é perito. Ele é perito em cuidar de seu povo através de milagres diários. A saúde, os livramentos diários, dos acidentes, das intempéries climáticas, de tantas fatalidades. Deus é Deus, cuida de seu povo. O que aprendemos desses episódios também é que o problema sempre é de perspectiva. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está do lado de cá. Deus mantém o seu cuidado e sua fidelidade. O problema é que a gente não tem olhos para enxergar. A gente gosta de ver aquilo que gostaria de ter e não celebra a abundância do que possui. Eu gostaria de viajar 2 vezes por ano uma viagem internacional. Não tenho condições. Eu gostaria de ter o automóvel X. Não tenho condições. E não consegue celebrar o fato de ter um automóvel, ter uma motocicleta, ter saúde para entrar num ônibus, pegar um Uber. Estou insatisfeito com o meu casamento, mas não consegue celebrar as virtudes que sua esposa tem como pessoa. Não consegue celebrar os seus filhos. Meus filhos são terríveis, são assim. Minha casa é desorganizada. Meu lar é assim. Olha aquilo que gostaria de ter, quando tem tanta abundância debaixo dos pés e não consegue celebrar. O problema não está acima do céu, o problema está abaixo do céu. É a nossa perspectiva. Outra coisa que a gente aprende com esses episódios é que a causa do problema está numa única raiz: incredulidade. Deus prometeu cuidar das nossas vidas, zelar de cada um de nós, prover o necessário. Deus garantiu através de cada um de nós, especialmente ao dar no seu Filho, no maldito Calvário, como substituto pelo nosso pecado, que sustentaria nossas vidas até o fim. As ilustrações que Jesus traz a todos nós são ilustrações que qualquer criança de 5 anos de idade compreenderia. Olha para as aves, eu as alimento. Olha para as plantas, eu as visto. E vocês, que têm muito maior valor que pássaro e planta, vocês acham que eu não tenho poder para sustentar vocês? E aí, quando nós permitimos que o nosso peito seja afligido pela ansiedade, pela insegurança, quando a gente não consegue dormir à noite, quando a gente acorda 3 da manhã e vê o dia amanhecer por meses seguidos, isso revela algo marcante a respeito de todos nós, filhos de Adão: incredulidade. Eu confesso Deus, mas o meu coração ainda não se rendeu que Deus é Deus. Eu não consigo descansar em sua absoluta e suficiente soberania. O que aprendemos desse episódio é que a ingratidão e murmuração
revela um coração deslocado, ou um coração que se perdeu. Sempre. Murmuração, queixa, insatisfação, ingratidão, revela alguém que está perdido. Talvez nunca tenha sido encontrado, ou se foi encontrado, está deslocado da verdade e precisa retornar. Eu quero trazer algumas razões para você dizer não, para lábios murmuradores, para uma vida que se queixa o tempo todo de tudo e de todos, para uma vida que se concentra naquilo que gostaria de ter e não celebra a abundância do que tem. Eu quero te falar de razões para você ser grato pelo simples fato de que o Deus, que é Deus e ponto final, garantiu que vai sustentar a mim e a você até o fim. A primeira razão para a gente viver uma vida de gratidão é porque a gente quer viver. Eu quero viver. E eu coloquei uma frase: murmurações, pessimismo, tornar-se uma péssima companhia, problemas dos relacionamentos, amargura, perda de oportunidades, apatia na oração, na leitura bíblica, na intimidade com o corpo de Cristo, dores no corpo e outros transtornos psicossomáticos, doenças reais mesmo. Tem que fazer endoscopia, tem que fazer ultrassom, tem que fazer isso. Estou com fibromialgia. De onde que veio esse negócio? Ninguém sabe explicar. Pode sim ser muitos sintomas da falta de gratidão. E é terrível você conviver com alguém que só reclama, que só se queixa, que o tempo todo exige de você. É terrível você conviver com alguém que acha que o tempo todo você está em débito com ela. O tempo todo você tem que provar seu amor por ela. Não há nada mais ruim do que dentro do ambiente familiar, de um ambiente de trabalho, você conviver com aquela pessoa contumaz. É o fel saindo pelos cantos da boca. Não há nada para agradecer. É gente que nunca pede perdão. É gente que nunca confessa pecado. É gente que tem uma dificuldade enorme em celebrar as vitórias e dizer obrigado, obrigado, obrigado por isso. E aí as pessoas se afastam dela, começam a ficar isolada, as oportunidades começam a minguar, porque oportunidades minguam para pessoas que são difíceis de serem digeridas. O próprio livro de Provérbios já diz que é muito melhor você viver numa casinha simples do que debaixo de uma mansão com uma mulher briguenta, que fala muito, que reclama muito, que se queixa muito, que grita muito. É como uma goteira num dia de grande tempestade caindo no meio da cabeça. Tap, 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 tap. Você quer dormir, não dá conta. Então, a primeira razão porque eu quero uma vida de gratidão é eu quero viver. Chega de toxina no meu organismo. Chega de insônia. É isso mesmo. Chega de dor de cabeça. Chega de dor muscular nas juntas. Tem muita gente com problema de junta. Junta tudo e joga fora, sabe? O junta tudo e joga fora é essa perspectiva cinza, murmuradora, pegar tudo e jogar fora. Eu quero viver. Eu estou cansado dessa vida que eu estou levando há muito tempo. Chega desse estilo de vida. Cansei de mim. E quero viver. Eu quero viver, chega. Você tem que tomar essa decisão por você. Ninguém pode tomar ela por você. Tome-a por você. Se é alguém fácil, alguém leve, alguém de bom relacionamento, alguém com sorriso. A segunda razão para a gente ter uma vida de gratidão é porque nós queremos buscar o melhor para nós e para os nossos relacionamentos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz: evitem que alguém retribua mal por mal. Veja que um coração deslocado afeta os nossos relacionamentos. Alegrai-vos sempre, coração no lugar, em tudo. Aí vem a ordem, o verbo está no imperativo. Dai, isso é uma ordem. Dai graças. Por que eu devo dar graças em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Quando eu substituo isso pelo outro caminho da ingratidão, da queixa, da murmuração, olha a consequência: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é apagado da realidade do meu coração. Fujam de toda forma de mal. Fugir de toda forma de mal, dentro desse contexto de Paulo, muda esse jeito de falar e de agir. Paulo ainda, escrevendo a carta aos Efésios no capítulo 5, veja o que ele diz no verso 15 a 21. Vejam com sabedoria como vocês andam vivendo. Olha a convocação que ele faz a mim e a você. Não vivam, por favor, como tolos, mas como sábios. Por que precisamos viver como sábios? Porque os dias são maus. E pelo fato dos dias serem maus, eu preciso salvar o meu tempo. Porque os dias são maus, Paulo diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ainda que eu me identifique com Jesus Cristo, eu posso viver de maneira tal que o meu comportamento, o meu coração, o meu jeito de pensar e falar sejam marcados por tolice. Não vos torneis insensatos, mas procurem compreender o que Deus quer para vocês. E o que Deus quer para as nossas vidas? Paulo diz, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o trocadilho de Paulo. Não vivam como ébrio, que se excedeu no uso do álcool e agora perdeu todo o seu equilíbrio. Ele é alguém em estado vexatório, humilhante, desequilibrado, sem domínio de si. Esse é o homem que não procura compreender a vontade de Deus para a sua vida, ele é como um tolo. Como é que eu tenho que viver? Paulo diz, enchendo-se do Espírito. Como que eu me encho do Espírito? Em primeiro lugar, Paulo diz, falando entre vós, vivam como igreja de Deus. E em segundo lugar, no versículo 20, Paulo diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu me encho do Espírito Santo quando essa mente, ela começa a ser vigiada por mim. Minha fala começa a ser policiada. E no verso 22, Paulo vai falar para as mulheres, para os maridos, para os filhos e para os pais. Paulo está dizendo que alguém que se enche do Espírito terá o seu lar transformado. A atitude de gratidão pode revolucionar a sua família. Terceiro e último motivo, porque eu e você precisamos buscar uma vida de gratidão, é que a gente quer fugir da tormenta. E por tormenta aqui eu vou usar o sinônimo da ansiedade, da aflição, dessa loucura de preocupação, do meu coração rendido a essas coisas do amanhã. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, levem tudo até Deus, através da oração. Ao orar eu reconheço que Deus é soberano. Ao suplicar eu deposito em Deus toda a minha confiança de que Ele pode pegar a minha causa. E depois que eu oro, reconhecendo o poder e a soberania de Deus, lanço a Ele toda a minha necessidade, Paulo diz agora, com ações de graças. Eu agradeço, porque eu sei que Deus acolhe a minha oração. Deus ouve a súplica do justo e Ele atenderá o pedido desse povo. Qual é o resultado para a mente atormentada e o coração em frangalhos de alguém preocupado? O resultado é, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai montar guarda ao redor do teu coração e da sua mente, porque Cristo Jesus vai te fortalecer. O jeito de agir precisa mudar. Uma vida que policia a gratidão, ela começa a mostrar a transformação nas relações. Paulo segue dizendo em Filipenses 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mais uma vez veja o resultado, e a paz de Deus será convosco. Cansei de brigar nessa casa, cansei de confusão,
agora vou me calar. Não é essa a receita bíblica. Não quero brigar com você mais, meu bem. De agora em diante, estou calado. Não. A nossa atitude nunca é passiva. Nós somos chamados para salgar a terra. O que Paulo diz é que nós devemos substituir a atitude de briga, de ofensa, de cólera, de rixa, de queixa, de ingratidão, pela atitude contrária. E nos tornarmos ativos na celebração, na verdade, no louvor, na gratidão, no que é puro, no que exalta, no que edifica, no que constrói, no que faz bem. E a paz de Deus será conosco. Eu termino trazendo algumas ações bem práticas para a nossa mudança. Como é que eu posso incorporar a gratidão como estilo de vida? Em primeiro lugar, desenvolva o hábito de agradecer antes de reivindicar. Preste atenção nessa expressão. Desenvolva o hábito. É rotina. A partir de hoje, assuma um compromisso por uma batalha. Realmente eu tenho pedido demais. Realmente eu tenho desejado demais. Realmente eu tenho tornado a minha casa um ambiente difícil para quem convive comigo. A partir de hoje eu quero assumir um compromisso pela graça de Deus, de me encher do Espírito Santo e agradecer. Quero que minha mulher veja gratidão nos meus lábios. Quero que meu marido veja celebração nos meus lábios. Quero que meus filhos cresçam numa casa alegre, de paz, de celebração pelas vitórias que Deus nos concede o tempo todo. Em segundo lugar, contabilize os presentes da graça, a fim de manter a alma humilde. Veja o que eu conquistei. Veja aonde eu fui. Veja até onde cheguei. Veja o que fui capaz de fazer. Cuidado. Tiago escreve o capítulo 4 para combater o pensamento de gente assim. Tem gente que diz, amanhã eu vou para tal lugar e vou fazer tal negócio e tal negócio. Tiago diz, opa, cuidado. Você não conhece o teu amanhã. Diga amanhã, entre vírgulas, se Deus quiser, farei isto e aquilo. Que seja feita a vontade dEle. Contabilize, conte no dia a dia o cuidado de Deus, do acordar ao deitar. Da hora que você acorda até a hora que você para almoçar, são tantos milagres, tantas manifestações de bondade, tantos livramentos. O seu organismo, a sua fisiologia, o seu corpo é tão complexo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo para preservar sua sanidade, sua saúde, sua vida. Milagre, milagre, milagre e milagre. Alguém ter sentimentos que a gente rotulou amor por você, milagre. Contabilize esses presentes da graça para manter tua alma humilde. Celebre comunitariamente as vitórias gestadas com oração e dor, tributando a Deus o sucesso delas. Com esse ponto eu quero dizer o quê? Meu filho ficou 2 anos no cursinho, suou, lutou, eu ali lutei, reduzi estilo de vida, não troquei isso, não investi aqui, não viajei, não comprei roupa para mim, não fiz nada. Meu filho passou no vestibular. Querido, faz festa, culto de gratidão. Nós precisamos voltar a ter culto de gratidão nos nossos lares. E não é por motivo grande, não. Pastor, 2 anos orando pela gravidez da minha mulher. Ficou grávida. Vamos fazer um culto de gratidão. Pastor, olha, acabei de sair de uma enfermidade aqui terrível. Uma dengue me pegou. Estou em pé de novo. Perdi 8 quilos, mas agora estou em pé, firme. Voltei a trabalhar. Culto de gratidão. Pastor, minha mulher deu à luz. Espera passar aquele período ali para a criança ficar fortinha, 2, 3 meses. Culto de gratidão.
Seu menino adolescente foi estudar fora, início da juventude foi estudar fora, voltou em segurança num semestre, onde ele é bombardeado o tempo inteiro, por ideologias, cosmovisões, o coração dele é disputado por muitos senhores. Seu filho chegou, culto de gratidão. Seu filho sai da universidade. Você sabia que o maior índice de desemprego no Brasil hoje está entre os jovens de 18 a 24 anos? Saiu da universidade, conseguiu um emprego, culto de gratidão. Reúna sua família. Não tenho dinheiro para reunir minha igreja. Reúna sua família no almoço. É um culto de gratidão. Celebre comunitariamente as vitórias que foram gestadas com oração e dor. Meu filho se converteu. Aí tem que fazer festa. Aí tem que fazer festa. Pratique a confissão a Deus e ao próximo. A gente tem que reconhecer que murmuração é pecado, porque atinge diretamente a providência e a graça de Deus, que o tempo todo cuida de nossas vidas. Confesse a Deus a língua murmuradora, os lábios hostis, o coração que não se dobra em celebração, e confesse ao próximo. Isso vai te fazer humilde. Eu tenho feito mal contra você. Eu tenho feito você conviver com uma péssima pessoa. Eu tenho sido uma péssima pessoa de convivência, uma péssima companhia. Me perdoe. Isso vai te ajudar demais. Quinto e penúltimo lugar, tenha consciência e prepare-se para a batalha. Quando você começar a querer implementar essas atitudes, você sabe o que vai acontecer, né? Guerra. 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 Prepare-se para a batalha. Policie. Pensamento, fala. Não desista desse combate. Deus te chamou para a vida, e para a vida em abundância. E por fim, seguindo a linha de raciocínio do quinto ponto, não se renda à mediocridade, gente. Não se renda à mediocridade. Há muitos filhos de Deus que já se entregaram. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou, não dou conta de mudar. Você não dá conta mesmo não. Não se conforme com a mediocridade. Não se entregue. Paulo, referindo-se aos Salmos, ele diz, na segunda carta aos Coríntios, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, permitam que o coração de vocês seja amolecido, seja transformado. Um coração reajustado, trazido de novo para o trilho, vai transformar seu casamento, mudar a tua paternidade, mudar o seu ambiente de trabalho, abrir portas, trazer amigos de volta, trazer novos amigos e trazer vida para o teu corpo e para o teu coração. Se você deseja isso, eu quero te convidar a gente a cantar. Clama ao Senhor e você pode orar, dizer, Deus, eu tomo consciência de que eu quero entrar nessa batalha por uma vida grata, por um coração ajustado. Eu quero ter uma alma próspera. Quero ter o coração no lugar. Me ajuda, Deus. Eu reconheço que tudo vem de Ti. Ai de mim se não fosse o Senhor. Mas como eu tenho dificuldade no dia a dia de expressar isso para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Deus, me ajuda. Começa de agora, agradecendo. Começa de agora agradecendo. Agradeça a Deus por tudo. De onde você está, agradeça a Deus, meu querido. Olho ao meu redor e vejo a morte. Densas nuvens negras pairam sobre mim.
um exército sobremaneira forte se levanta para declarar meu fim. Mas me lembro que não estou deixado à sorte. O Senhor já prometeu me socorrer. Então olho para o mais alto dos montes, para aquele que em meus pés vai me suster. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém, desde agora e para sempre. Amém. Seja dia ou noite, o Senhor me guia. Ele sempre ouve a minha oração. Se estou confuso, Ele é meu norte. Guarda minha alma e meu coração. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém, desde agora e para sempre. Amém. Na minha angústia clamo ao Senhor. Ele é o meu socorro, o meu protetor. A Ele entrego meus temores e Ele me sustém, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém.